Muito bem, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Ivanildo, sou aqui da Assembleia de Deus, esconderijo do Altíssimo Rei da Glória. Neste momento eu quero estar trazendo um estudo abençoado para a sua vida. Um dos homens mais influentes do cristianismo depois de Jesus, chamado Paulo, o apóstolo do gentil. Quero estar aqui destacando 7 tópicos aqui. Número 1, onde Saulo nasceu. Número 2, onde seus pais levaram a estudar em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Número 3, Império de Roma, onde ele se formou. Número 4, sua conversão a Jesus. Número 5, as viagens missionárias. Número 6, suas prisões, sua prisão. Número 7, sua morte em Roma. Então Paulo revolucionou o Oriente Médio, a Ásia, Jerusalém, o mundo inteiro da época. A metade do Novo Testamento são de sua autoria. 13 epístolas do Novo Testamento são autoria do apóstolo São Paulo. Não esqueça de se inscrever no canal, assista até o final, vai ser uma bênção. Compartilhe esse vídeo para um amigo seu. Eu creio que vai ser uma bênção para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever aí no canal, deixa aí seu like, compartilhe essa mensagem. Vamos lá, número 1, onde Saulo nasceu. Tudo indica Saulo nasceu por volta, segundo a tradição cristã, do século 5 a 6 depois de Cristo, na cidade de Tarso, na Sicília, uma ilha do mar Mediterrâneo. Hoje, se você for pesquisar Sicília, onde Paulo nasceu, está lá onde ele morou, a sua casa, o poço que ele tirava água, e o bairro inteiro lá leva o nome de Paulo. Está lá nos comércios, monumentos, está a trajetória por onde ele passou nessa ilha chamada Tarso, Sicília, que é uma ilha no mar Mediterrâneo. Então Paulo ele é de família de judeu abastada, então ele já nasce com a cidadania de Roma, onde seus pais eram muito influentes ali no Império de Roma. Aí ele nasceu ali em Tarso, na Sicília. Número 2, aos 14 anos de idade, tudo indica, os pais de Paulo levaram ele para estudar em Jerusalém, uma das faculdades mais avançadas da época, onde estava ali o doutor Gamaliel, filho de Elieu, um dos homens mais sábios de Jerusalém, do Império de Roma. Então os pais de Paulo levaram aos 14 anos de idade para estudar em Jerusalém, aos pés do rabino Gamaliel. E ali Paulo ele se forma ali em doutor da lei dos fariseus, doutor da lei dos fariseus. Os fariseus eles eram 70 membros do Sinédrio, da corte que julgava, tanto na parte espiritual como também no Império de Roma. Tinha 70 membros também do Sinédrio que julgava ali o Império de Roma. Então vamos ver agora Jerusalém. Paulo agora ele se forma aí em doutor da lei, ele ingressa no Império de Roma. Paulo era avançado na ciência da época, ele dominava o hebraico, o aramaico, o latim, dominava ali a oratória do Império de Roma. Tanto da lei, ele servia os dois membros, eram os homens, os anciões, os homens mais sábios, onde estava, ali tinha da religião, era Caifás, mas tinha também ali do Império de Roma, os 74 membros que julgavam ali o Império de Roma. Esse Império de Roma ele dura 500 anos, 5 séculos, a duração do Império de Roma. Então ali Paulo se forma ali, era um homem muito destacado ali no Império de Roma, muito respeitado. Ele dominava toda a lei ali, tanto
do Império de Roma, como a lei também ali dos fariseus, né? A lei ali dos anciãos Caifás, Anás e Caifás, ele fazia parte também ali. Império de Roma. Agora vamos ver a sua conversão. Ainda no Império de Roma, Paulo vê o cristianismo começou a crescer ali em Jerusalém, a seita de Jesus começou a crescer, liderada pela igreja primitiva de Estevão. Estevão ele era o mentor máximo ali, que está ali divulgando ali, propagando ali o evangelho. E ali Paulo soube dessa notícia e começou a prender crianças, homens e mulheres de Deus, começou a colocar na cadeia, em prisões, açoitar em praça pública. E ele teve uma notícia que havia uma cidade que estava ali tendo um grande avivamento, uma cidade chamada Damasco. Então ele pega a comitiva dele, parte para Damasco. E ali, Atos capítulo 9, fala que Jesus aparece a ele, como resplendor, ele cai do cavalo, fica cego. O Senhor se revela a Ananias vai lá. Paulo está 3 dias ali, em jejum, e ali Ananias ora por ele, volta ao normal, ele volta a ver novamente. Então ele aceita, ele é batizado e aceita a fé. Agora ele começa a ser perseguido pelo Império de Roma. De perseguidor ele começa a ser perseguido, e ali, ainda em Jerusalém, onde eles lançam Paulo já convertido, e ali lança no cesto, ele sai para o deserto ali, rumo ao deserto. Ali ele começa a fazer as viagens missionárias. Dizem Atos dos Apóstolos que Barnabé vai lá, pega Saulo, todos estão com receio de Saulo, mas Barnabé vai lá e leva a igreja de Antioquia. Atos capítulo 13, ali está os profetas, doutores da lei, está ali Barnabé, Níger, chamado Níger, os profetas doutores estão ali em oração. Ali o Espírito Santo manda separar Barnabé e Paulo para a missão da primeira viagem missionária. Paulo faz 3 viagens missionárias, evangeliza o mundo inteiro da época ali. E ali, uma das viagens missionárias, Paulo, vamos agora para sua prisão, Cesareia. Paulo Silva foi preso, foi apedrejado, açoitado, e ali em Cesareia ele chega lá diante dos anciãos, e toda Jerusalém é tumultuada, em Jerusalém também. Ele chega lá e os anciãos agarram ele e levam ele para ser julgado. Na verdade, os anciãos querem matar Paulo, ainda ali. Eles tinham tanto ódio de Paulo, eles queriam matar, onde Paulo pega um tapa no rosto, e eles querem matar Paulo. E quando ele vai subindo ali a escadaria, o soldado para tirar ele do tumulto ali dos anciãos, todo o povo de Israel fazendo aquele tumulto para querer matar, apedrejar Paulo, e eles pegam ele e levam ele lá para dentro da cela para ficar inseguro. Aí um dos soldados, quando vem pegar Paulo para levar para açoitar, aí um soldado, aí Paulo, Atos capítulo 22, Paulo diz: é lícito um cidadão de Roma apanhar sem ser condenado. Então quem tinha cidadania de Roma não podia apanhar por qualquer pessoa, o soldado tinha que ser julgado pelo imperador de Roma. E ali o soldado soube da notícia, ele falou para o tribuno, falou assim: vê o que tu faz com esse homem aí, tem cidadão de Roma. Aí o tribuno veio e perguntou se Paulo se era cidadão de Roma. Aí Paulo falou que tinha cidadania de Roma. Aí o soldado, o tribuno, falou assim: olha, eu paguei com muita soma de dinheiro para me alcançar essa cidadania. Paulo falou que ele tinha desde nascença dos seus pais. E aí, ainda quando ele estava na escada ali, o povo sendo tumultuado, e aí Paulo
pede para se defender ali. Aí o soldado pergunta para Paulo se Paulo sabia falar o grego. Aí Paulo falou que sabia. E ali Paulo se defendeu e faz aquele discurso dele, fala em língua hebraica, onde o povo, todo mundo se cala. Ele falou que era fariseu, foi fariseu, foi zeloso, e faz aquele discurso dele que ele já foi romano, soldado romano, e ali ele pediu para ser julgado em Roma. Mas os anciãos de Jerusalém queriam geralmente matar Paulo, né? E ali ele foi para mandaram ele para ser julgado em Roma. Ali Paulo faz agora aquela quarta viagem missionária. Ele faz 3 viagens missionárias, agora ele vai para aquela viagem que ele vai em Malta, né, onde o navio com 276 pessoas, eles perdem o navio, ali chega sã e salvo em Roma. Aí o capitão tem muito zelo por Paulo e aluga uma casa em Roma, em Atos dos Apóstolos capítulo 28, fala lá que ele aluga uma casa em Roma e Paulo fica pregando livremente ali 2 anos, pregando o evangelho, ganhando almas para o Senhor Jesus. E tudo indica ali que ele está no império agora, o Império Nero, chamado Nero, e ali os cristãos, eles dizem que foi os cristãos que incendiaram ali o palácio. Eles colocam ali sobre os cristãos, todos os cristãos começam a morrer agora ali no Coliseu, onde Paulo estava, Paulo estava ali solto. Ali Paulo é preso ali, eu creio que novamente prendo Paulo ali, por causa que eles acusaram os cristãos de incendiar ali o palácio. E ali Paulo ainda preso, quando ele estava preso ali, geralmente quando ele estava solto ele desejava, ele fala para Tito capítulo 3, versículo 12, fala que desejava passar o inverno ali na antiga Iugoslávia, Nicópolis, Grécia, antiga Iugoslávia, na Grécia, onde não sucedeu, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ele fala para Timóteo também, quando mandar trazer a capa, os pergaminhos, principalmente os pergaminhos, para trazer quando ele está ali na prisão, e queria deixar organizada ali a igreja, a igreja primitiva, onde não sucedeu, Paulo foi executado no ano 64 pelo imperador Nero. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, ele vai dizer, ele deixou escrito antes dele morrer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará, não só a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Então, o último imperador do Império de Roma, chamado Constantino, antes de acabar o império, esse império dura 500 anos, 5 séculos. Aí se cumpriu-se a palavra que Jesus apareceu a Paulo, falou assim: Paulo, testemunha do meu nome em Jerusalém, depois vai para Roma, testemunha lá também. O último imperador, chamado Constantino, ele declara oficialmente, a partir daquele momento, todo o império de Roma e aderir ao cristianismo que Paulo pregava, os açoites, prisões, naufrágios, perseguições, sangue, tudo isso ficou marcado em uma geração, em um reino, e as palavras de Paulo alcançou o mundo inteiro e alcançar até o dia de hoje, um homem que revolucionou o Oriente Médio, a Ásia, revolucionou a sua geração, um homem que não desistiu do seu chamado. Ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então essa fé hoje é a minha força e essa força de você falar do nome de Jesus, proclamar que até aqui nos ajudou o Senhor, e vamos continuar nessa jornada anunciando
divulgando as boas novas de salvação, como o apóstolo Paulo se entregou de corpo e alma. Amém, meus irmãos, nesta palavra de estudo e de reflexão para a sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com um amigo seu, que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.